Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. O Pastor Shorts falou o seguinte. Vou pegar. Pastor Shorts. Júnior, Tamir devolveu o ponto sobre a Petrobras pro Enguiléu e pro Negão. Explicou pros dois. Posso mandar o vídeo. Cara, não precisa mandar o vídeo, que amanhã o Tamir vai estar aqui mesmo, então já não precisa. Ele fala. Mas ele fala. Mas não sei o que ele falou, mas tem um problema que eu acho estrutural na ideia do Tamir, que é o seguinte. Ele é contra o teto de gastos. E não tem... A regra número 1, a regra de ouro da economia é você não pode gastar mais do que você arrecada. Óbvio. Do mesmo jeito que na sua casa você não pode gastar mais do que você ganha. E aqui, quando Do você mesmo gasta mais do que você... Aí quem vai mesmo pagar, aí modo- aumenta a arrecadação. Só pra deixando mais explicar caro. isso, tá? Pra deixar claro até pra... É que o Tamir, ele tem uma... até eu falei isso pra ele mais de uma vez. Ele não quer chegar na verdade. Ele quer ganhar o debate, tá? Então toda vez que ele vê que eu vou explicar o negócio, ele não deixa, ele corta. E quando eu pergunto, ele não responde, tá? Você pode gastar mais do que você ganha, tá? Não tem problema, você até pode. Só que quando você pode gastar mais do que ganha? Vamos supor, o Alessandro, ele quer gastar mais do que ganha pra levar a mulher dele pra jantar fora. Ele pode? Não pode, tá? Não pode. Ele pode gastar mais do que ganha pra ele poder comprar um carro bacana, pra ele passear por aí? Não pode. É isso que o Estado não pode fazer. Agora, ele pode gastar mais do que ganha agora pra ele comprar uma Towner de cachorro-quente, que vai dar mais dinheiro pra ele trabalhando com isso, e ele vai poder pagar esse gasto a mais? Aí ele pode. Uhum. Então, o gasto que vai te gerar lucro, você pode fazer. O problema é que você pega todos os países, pega a China, pega os países da Europa, você pega a América do Norte, todos esses países, eles gastam em algum momento mais, mas esse gasto é revertido em maior produtividade. O Brasil, durante esse século todo, ele gastou mais e não reverteu em produtividade. Tanto que você vê a Europa, você vê a Arábia, você vê a Ásia, todos eles gastam mais e tem mais produtividade. A América do Sul gasta mais e tem menos produtividade. Ah, mas por que isso não funciona na América? Não, porque funciona nos países da América do Sul. Mas o Brasil arrasta a gente pra baixo. O Brasil sozinho. Então a gente emite dívida, faz dívida aqui pra ir pra, por exemplo, pagar gastos públicos, pra pagar, por exemplo, o Lula falou que vai devolver. Não vai, tá? Mas ele falou que vai devolver os 90 bilhões roubados. Como que você devolve um dinheiro que você não recuperou? Dá pra devolver? Não. Então o que ele vai fazer? Emitir dívida. Essa emissão de dívida vai gerar mais É o produtividade cheque pro Brasil? especial. Não! A emissão Você de entendeu? dívida é o cheque especial. Então como ele trouxe 3 gráficozinhos lá de coisa que ele viu pra falar besteira, mas não estudou o todo, ele não sabe o todo e não entende a realidade do Brasil. Mas esse pedaço era sobre qual? Que vocês falaram um monte de coisa. Porque ele falou que a O que Petrobras você dá falou? lucro O sempre. que você O falou? pedaço que eu reagi é o pedaço dos Correios. Que é Do- maravilhoso, do- de acordo com ele. Então, é Pedaços exatamente Correios. isso. Tipo, o que acontece? O governo foi lá, taxou as blusinhas, as pessoas pararam de comprar, parou de movimentar a economia e parou de gerar demanda pro correio. O que aconteceu? Prejuízo. Ah, mas via de regra, o correio não é mas deficitário. o correio, Uma aposta de lucro. o correio é mal administrado. Sim. Não, então, mas via de regra... Isso só- conta. Segundo eu não Tamir- colocaria essa na conta só da Shein, não. Então, Não, lógico mas que então, não. veja É. só. Segundo o Tamir, o correio é mal administrado, certo? Isso, Só que segundo assim, eu também. Faltou, o que falta no nosso governo? Que é um negócio chamado estudo de viabilidade econômica. Isso tem que ter em tudo. Claro. Quando o Haddad soltou a taxa das blusinhas, o Haddad, Não o fez nosso estudo estudo nenhum. de viabilidade econômica tá demonstrando que isso aqui vai dar prejuízo. E vai foder lá na frente o correio. Claro. A gente vai ter prejuízo no correio muito maior do que o que você vai arrecadar com o imposto. Deixa rolar, porque assim a economia gira, movimenta, as pessoas compram. Mas os varejistas daqui encoxou ele como tava encoxando o Bolsonaro, Sim. como encoxou um dia o Temer, como Exatamente. encoxou um dia a Dilma, como encoxou um dia o próprio Lula. Então, sim. mas no... Tá ligado? Reserva Mas de assim, mercado, como sempre. Mas então, na época que o Bolsonaro tava no poder, isso é verdade, tava liberado. Sim. Querendo Sim. ou não, ele deixou. Ia taxar, mas não dessa forma que o Haddad fez. Uhum. Não uma taxação Que fez de o pessoal deixar de Se comprar. inviabilizou. 50 reais, não, 50 dólares, né? 250. É. Então, assim, isso inviabilizou. Tipo, eu conheço o cara, o meu amigo Baltar. Baltar vendia 60 pau de 60 afiliado. mil. 60 mil reais. Ele fazia por mês de afiliado. Ele botava lá, o pessoal comprava placa de vídeo, comprava notebook, comprava celular, comprava Play 5, PS5 direto. Caraca. O pessoal comprava lá e ele ganhava maior grana com afiliado. Ou seja, ele ganhava uma porcentagem da Uhum. venda do negócio.
começou a taxação, a AliExpress não começou a vender mais porra nenhuma, ele não ganhou mais na porra nenhuma. Eu nunca mais comprei nada. Então, nunca mais. Esse tipo de situação que eu falei, os estudos de viabilidade econômica no Brasil não são feitos de forma independente, a gente sabe. Eles precisam ser feitos antes da tomada de decisão do governo. Aí o governo toma uma decisão errada, como essa do Correio e da taxação da blusinha. A Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras é a mesma coisa. O preço está atrelado ao dólar, certo? Aí o que a Petrobras? Não, vamos maquiar a inflação, gente. Vamos maquiar o aumento da gasolina. Vamos aumentar 30% agora o álcool na gasolina, ao invés de 20%. Entendeu? Ao invés de 25%. Já era teve redução no preço da gasolina. Limite do limite do limite, que já aumentou uma vez, entendeu? Então, são essas maquiadas do governo. Eu achei que a discussão maior era se a estatal tinha que dar lucro ou não. Na minha opinião, sim. Eu não sou tão a favor desse negócio de privatiza tudo. Acho que a gente tem que ter, por exemplo, Correio... Se não der lucro, você não tem investimento em novas tecnologias. Ela Sim, tem que dar algum ela lucro. tem que dar lucro e um lucro bom. Não adianta tá lucrinho. Não. Dar lucrinho, eu acho que é ruim. Eu nem sou contra. Eu quero que ela dê lucrão. Você ter ela sempre... Eu não sou contra nada estatal. Porque o serviço fica mais barato. Eu sou contra o mercado fechado. Você pode ter uma empresa estatal, desde que você permita a concorrência. E a gente pode trabalhar num preço baixo, ter lucro até baixo, só o lucro suficiente para investir em novas tecnologias. O nosso não é fechado, porque você tem outras empresas, mas ele é Mas é fechado, em relação a qualquer outro numa mercado, estrada ele é fechado. ruim. Ele é bem roda... fechado. Não, mas não é, quando é fechado, você não tem outras empresas, Léo. Não, mas quem tá extraindo petróleo além da Petrobras? Ah, tá, você tá falando da Petrobras. Ah, a gente tá falando do Correio. Então, eu acho que a Petrobras ela tem que ter um estudo de viabilidade econômica para tomar as decisões dela. E aí ele é contra o teto de gasto. Quando você é contra o teto de gasto, você não tem que limitar. Veja só, no teto de gasto, você não tem que limitar investimento. Você tem que investir uma parte do que sobra. Sim. Só que para sobrar tem que ser bem administrado. E para ser bem administrado o bem público, cara, estudo de viabilidade econômica. Exatamente. Então, essas teclas que a gente tem que bater. E o Tamir não tá totalmente errado. Se você não investe e gere uma empresa como bem público e tudo mais, aí você deixa de crescer, deixa de ter investimento. Eu sou tão radical nessa coisa de estatal que pra mim, mano, o cara que tá gerindo uma estatal, se ele der prejuízo, mano, pra mim é tipo traição, velho. Sim. Lá na China, pra mim, os caras fuzilam, né? Também os caras fuzilam. Pra mim é tipo traição. Claro. E eu não tô nem falando do roubo. Sim. Eu estou falando da má de... roubo estatal pra mim tinha que ser pena de morte. O cara roubou eu tô falando que ele deu preju. Sim. Ele deu preju pra mim. Porque como é que você tem preju, cara? Nenhuma estatal de petróleo no mundo tem preju, só a Petrobras. É impossível você ter prejuízo em empresa de petróleo se você tem um monopólio. É impossível. O Brasil faz o impossível. Isso é o então, o estudo de viabilidade econômica fez com que aquela usina de Pasadena fosse comprada pelo dobro do preço. Dobro? Fosse financiar Porto de Mariel. Porto de Mariel. Entendeu? É essa questão da decisão política que ferra. Então não é a empresa ser estatal, não é só... É um monte de coisas, entendeu? E aí no Brasil essas coisas não são feitas. E ninguém vai preso. Aí a grande discussão a gente deve ter controle das empresas que são monopólio natural. O fato da Petrobras, por exemplo, ser uma empresa de monopólio natural, que é a ideia não é necessariamente de uma empresa de monopólio natural, porque dá pra ter outras. Mas não do mesmo tamanho, exatamente. Mas beleza, se vamos colocar que a Petrobras é uma empresa que tem monopólio, né? Ela é maior do que todas as outras, ela tem prioridade na exploração, por exemplo, do pré-sal. Por quê? Porque ela foi lá e viu, esses são os campos que eu consigo explorar, os outros eu jogo para iniciativa privada, mas ela jogou justamente o que não era tão bom, né? Ficou com os melhores. Ela consegue ter essa prioridade. Para isso dar muito errado, precisa de uma corrupção muito grande, precisa de uma série de questões muito grandes. E é esse o problema. Sim. Só que isso acontece muito mais em empresas estatais ou nas famosas PPPs, que são as parcerias público-privadas. Basta você ver, por exemplo, eu sou de Guarulhos, lá no aeroporto de Guarulhos, que teve as construções, as reformas para a Copa de 2014, aqui no Brasil. Mano, foi assim, rapidinho os caras fizeram. Mas assim, dívidas de bilhões, entendeu? Que a Infraero contraiu com essas empresas que são empresas particulares. Mas os contratos foram feitos ruins. Então, assim, grande parte da dívida no Brasil também são porque contratos são mal feitos, contratos superfaturados, e esses são problemas, esses são problemas de países como o nosso. Os parasitas que adoram se aliar. O aeroporto de Guarulhos é um aeroporto absolutamente mal feito. Se você errar o terminal, você tem que pegar um táxi pra você ir pro terminal que você precisa. Você tem um aeroporto que foi feito na China. Por isso que eu sou a favor, vamos copiar os modelos chineses aqui. Eu também, já falei isso 1 milhão de vezes. Teve um aeroporto que foi feito na China, é o maior aeroporto do mundo, é um aeroporto em formato de Fênix, que não há 2 pontos no aeroporto
que pra você chegar de um ponto a outro, a distância é maior que 600 metros. Não importa onde você tá, pra qualquer lugar que você chegar, nunca a distância é maior que 600 metros. Cara, no aeroporto de Guarulhos, se você errar o terminal, se você for pro terminal 1 e era o 4, você vai andar 10 quilômetros pra você chegar lá no terminal. Entendeu? Tô exagerando. Porque ele é linear, é burro. O aeroporto linear é burro. Um aeroporto gigante linear é burro. Tem um conceito também que a esquerda usa que é muito errada, que eles falam, não, tudo que é estratégico pro país tem que ser estatal. Justamente o que é estratégico é que eu não quero só o Estado fazendo. Eu quero outras empresas fazer. Isso é o básico, é que esquerdista não empreende. Quando eu vi que você ia com o Tamir, eu falei pra você, falei, ó, o Tamir não é os bocó que você tá acostumado. A gente avisou. Mas eu nunca vou com bocó. Bom, tem uns bocós que você vai com os bocó, que puta que pariu, qual? Me fala um. Tá ligado? Um bocó. De vez em quando aí você aparece me com fala uns bocó. Todos os caras que eu vou, quem? Marcos Eberlin, é um bocó? Pô, eu não quero chamar o cara de bocó, isso que é mancada, velho. Entendeu? Vários que eu fui, nenhum não, mas assim, Só que o problema dele o Tamir é que diferente. o que me falaram dele o Tamir era faz o seguinte, parte do 1% da esquerda. A esquerda hoje, a esquerda um dia foi o Tamir. A esquerda hoje não é o Tamir. Sabe quem é a esquerda hoje? É o playboy que mora aqui 2 ruas pra baixo aqui, ó. Eu não achei ele uma má pessoa, pelo contrário. Com um bigode, uma sacola... Ecobag. Uma ecobag. Tá ligado? Eu não achei. Ecobag, um boné novo do MST e dentro da Ecobag tem uma cachaçinha do Eu não MST. achei ele uma má pessoa, pelo contrário, achei ele uma boa pessoa. Essa é a esquerda ele de tem hoje. até algumas ideias que eu acho bacana, que eu gosto. O que eu não gostei nele, que eu achei que foi, assim, não foi honesto. Como eu sempre vou, eu venho aqui pra gente chegar numa solução. O que é? E ele não veio. Ele veio assim, pra tudo que ele viu que eu sabia falar, não mudo de assunto, e toda pergunta que eu fazia, ele não respondia. Entendeu? Então, e assim, em alguma... Ah, mas você é do debate, Léo. Você sabe que eu nunca venho para debater. Nunca venho, tá? Eu venho assim, tá, o que você quer falar e deixa eu explicar o meu ponto. É só isso. Só que eu sou a favor disso aí. Nisso, até o Marcos Eberlin foi absolutamente honesto nisso aí. Eu sou a favor de tanta coisa, por exemplo, cara. Eu sou a favor da gente cortar investimentos em um monte de lugar. Eu também. Você quer investir? Universidade de Ciências Sociais. Nossa, tem hora que eu tô em casa e falo assim, cara, que problema que eu tô aqui. Se eu tivesse um cara formado em Ciências Sociais, tava resolvido. Pra que eu tenho que gastar dinheiro público com Ciências Sociais? Não tem. Sendo que eu tenho um monte de atleta no Brasil. Eu sou muito a favor de um investimento forte em atletas e a gente trazer medalhas. Medalhas, principalmente medalha de baixo custo. O que é medalha de baixo custo? Vôlei, futebol, é medalha de alto custo. É muita gente pra uma medalha. Judô, taekwondo, tênis de mesa, medalha de baixo custo. É fácil você formar um bom judoca, relativamente fácil. Se você tiver os bons profissionais e disputar medalha. Tênis de mesa. Tênis de mesa. É igual futebol, né? É fácil. Isso os individuais, tá? Né? Os esportes individuais. Aí eu boto 15 bilhões por ano lá na Lei Rouanet, que não tá dando resultado nenhum. Que resultado tá dando a Lei Rouanet? Aí nós chegamos... Se eu botasse 15 bilhões por ano em atletas, meu, que lugar que a gente ia ficar no quadro de medalhas?